Então veja só, os problemas de pesquisa vão apontar então o caminho metodológico que eu devo seguir. Voltando àquele exemplo, se eu quero investigar uma política pública desenvolvida por um município num determinado bairro de uma cidade, num bairro que tem altos índices de marginalidade, se eu quero investigar, eu posso fazer uma investigação documental. Eu posso, por exemplo, me interessar pelo apoio legal do desenvolvimento disso, sobre a questão financeira, sobre a gestão financeira, sobre os aspectos teóricos da construção desse projeto. Então veja, se eu delimito a minha problemática a esse tipo de questões que envolvem o desenvolvimento do projeto teórico, as minhas fontes serão os documentos. Já se me interessa, por exemplo, saber sobre os problemas de implantação real deste projeto, a questão documental não me satisfará. Aliás, não vai me adiantar em absolutamente nada. O que vai me interessar é eu conhecer o processo real. Para conhecer esse processo real, eu preciso, por exemplo, para respostas como essa, se eu quero saber quais foram as grandes dificuldades enfrentadas pela prefeitura na implementação de um determinado projeto, eu preciso entrevistar determinados indivíduos, determinados sujeitos que fizeram parte daquele processo. Portanto, eu vou entrevistar o gerente do projeto, os profissionais, os professores envolvidos nesse projeto social, né? As pessoas que atuaram diretamente nesse processo. Mas digamos que num outro exemplo, eu quero saber por parte do usuário, por parte da população alvo dessas políticas públicas, como eles perceberam a chegada do poder público e o desenvolvimento dessas políticas. Veja, se esse projeto social atende 400 pessoas, e se eu quiser ouvir as 400 pessoas, não pode mais ser como eu faria se eu tivesse que entrevistar 5 pessoas, 4 pessoas. Agora são 400 pessoas. Então eu tenho que mudar a minha estratégia. Eu não vou usar mais um questionário. O que eu posso usar é um formulário. Então um formulário que será constituído de questões prioritariamente fechadas. Questões fechadas são aquelas em que as respostas sou eu que coloco para o indivíduo. Você é casado? Não. Você trabalha? Sim ou não? Quantos filhos você tem? Qual a sua renda? Enfim, são questões que a resposta é uma. A questão do salário, por exemplo, a renda familiar é acima de 5, até 5 salários mínimos, ou até 2, até 5, até 10, enfim. Eu crio respostas em que eu enquadro, porque isso vai facilitar, tanto no procedimento da resposta, porque eu vou ter que conseguir que 400 pessoas preencham isso para mim, como também na análise desse material. Então, entrevistar 400 pessoas, como é que eu vou sistematizar esses dados, né? O que eu posso é que, se me interessa, veja, num primeiro momento, eu posso saber desses 400 participantes do projeto, pode me interessar levantar elementos quantitativos. Então, são dados que o cara vai responder, o sujeito vai me responder lá diretamente com um xizinho. Mas tem coisas que são dados qualitativos, que é da vida vivida por esse indivíduo. Para isso, eu não posso fazer uma entrevista com 400. O que eu faço? Eu posso usar do sorteio, eu posso sortear um pequeno grupo, uma pequena amostra desses 400, posso inclusive sorteá-los, não sorteá-los, mas escolhê-los a partir de determinados critérios e entrevistá-los, porque aí eu consigo levantar o elemento qualitativo da mudança, porque eu só consigo apreender a mudança não pelo quantitativo, mas pelo qualitativo. É a pesquisa qualitativa, é aquela em que o indivíduo vai me informar o seu processo, como ele tem vivido esse processo, como ele tem enfrentado esse processo, que vai me dar condições de entender como na prática esta população tem atuado ou tem vivido esse processo de transformação. Então veja, muitas vezes a gente formula um problema de pesquisa e que ele se mostra inexequível.
fica impossível de realizá-lo. Por quê? Demanda muito tempo, demanda muito dinheiro, demanda uma certa disponibilidade que eu também não tenho. Então, muitas vezes, quando a gente formula um problema de pesquisa, às vezes você, no desenvolvimento dessa pesquisa, você percebe que, na verdade, aquele problema precisa ser diminuído. Eu preciso restringir um pouco mais o meu objeto, diminuir os problemas de pesquisa ou torná-los mais simples, porque problemas de pesquisa complexo resulta numa pesquisa complexa, resulta em procedimentos complexos. Portanto, simplificar os problemas de pesquisa é uma boa saída para quem não tem tempo, para quem, por exemplo, vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, ao mesmo tempo em que faz todas as disciplinas do último ano da faculdade. Então, eu preciso delimitar os meus problemas de pesquisa, delimitar o meu objeto de estudos, de maneira que seja possível eu executar o meu projeto até o fim. Então, problemas de pesquisa, muitas vezes a gente elabora, começa a desenvolver a pesquisa a partir daqueles problemas, mas ao longo do processo a gente descobre que não vai dar conta daquilo, que é preciso simplificá-lo, ou que é preciso modificá-lo, porque às vezes no próprio desenvolvimento do trabalho a gente descobre coisas mais interessantes ainda, ou que nos atraem mais do que aqueles que inicialmente haviam sido previstos. Então, problema de pesquisa fundamental no desenvolvimento do trabalho científico. Sem um problema claramente, objetivamente descrito, eu não consigo avançar. Não adianta eu querer ir para as próximas etapas. Claro que um levantamento bibliográfico é importante antes, porque quando eu escolho o tema, eu já escolho um tema que eu tenho uma certa intimidade, um certo interesse com esse tema. Entretanto, é num levantamento bibliográfico primeiro, exploratório, que eu passo a levantar textos, a ler sobre pesquisas relacionadas a esse tema. Isso fatalmente vai me ajudar na construção do meu problema de pesquisa. Veja, quanto menos eu conheço um objeto, mais difícil é para eu formular os problemas de pesquisa. Então a formulação do problema de pesquisa depende necessariamente de um conhecimento razoável sobre aquele tema escolhido. Portanto, se eu não conheço nada sobre aquilo, é preciso que eu faça necessariamente um bom levantamento bibliográfico, que eu leia sobre aquilo, para que eu possa formular problemas de pesquisa.